A vida de Judas. Part 2. A noite em Jerusalém era pesada, carregada do perfume seco de poeira, ervas e o cheiro de milhares de peregrinos. Para Judas Iscariotes, porém, o ar era diferente. Era o cheiro da oportunidade. Um aroma amargo e metálico que se confundia com o gosto do ressentimento em sua boca. Sua mente, um turbilhão de pensamentos contraditórios, justificava cada passo que dava em direção ao bairro alto da cidade, onde as casas dos poderosos se aglomeravam em silêncio opressor. Ele, o homem prático entre sonhadores galileus, estava finalmente tomando as rédeas de seu próprio destino. Este apóstolo confuso e descontente, apesar do pedido específico de seu mestre para que se abstivesse de entrar em Jerusalém, foi apressadamente cumprir seu encontro com os inimigos de Jesus na casa de Caifás ou sumo sacerdote. Cada batida de seu coração era um martelo golpeando a bigorna de sua decisão. O pedido de Jesus soara como mais uma de suas ordens enigmáticas e desnecessárias. Porque o sei Iskander. Por que recuar quando a honra estava ao alcance? Mesmo que por um caminho diferente do que ele imaginara. Sua desobediência não era um ato de rebeldia cega, mas a afirmação final de sua própria vontade. Uma vontade que ele acreditava ser mais lúcida e realista do que a fé cega de seus companheiros. Esta reunião fora convocada para discutir a natureza das acusações que deveriam ser feitas contra Jesus e para decidir sobre o procedimento a ser empregado para levá-lo perante as autoridades romanas, com o objetivo de obter a necessária confirmação civil da sentença de morte que já lhe haviam imposto. Judas sabia disso. Ele não era um ingênuo. Entrava naquele covil de raposa sabendo que o objetivo final era sangue. No entanto, em sua mente, esse sangue era a inevitável consequência da teimosia de Jesus, não de sua própria traição. Ele estava apenas acelerando o inevitável e colhendo algum benefício de uma causa que considerava perdida. No dia anterior, Judas havia revelado a alguns de seus parentes e a certos amigos saduceus da família de seu pai que chegara à conclusão de que, embora Jesus fosse um sonhador e idealista bem-intencionado, ele não era o libertador esperado de Israel. Fora uma conversa íntima, cheia de insinuações e meias palavras. Na segurança de uma casa abastada, longe do pó e do fervor messiânico do acampamento, Judas afirmou que gostaria muito de encontrar uma maneira de se retirar graciosamente de todo o movimento. A palavra graciosamente era a chave. Ele não queria simplesmente desaparecer na noite como um desertor comum. Queria uma saída que conferisse honra, que transformasse seu fracasso em investidura. Seus amigos, lisonjeando-o, asseguraram-lhe que sua retirada seria saudada pelos governantes judeus como um grande evento e que nada seria bom demais para ele. Fizeram-lhe crer que receberia imediatamente grandes honras do sinédrio e que finalmente estaria em posição de apagar o estigma de sua bem-intencionada, mas infeliz associação com galileus incultos. As palavras eram melífluas, e Judas, faminto por reconhecimento, engoliu-as como um homem faminto. Eles tocavam na ferida que nunca cicatrizara. O estigma de ser um forasteiro entre os 12, o único não galileu, o homem de Queriote, sempre um pouco à parte. Judas não conseguia acreditar que as poderosas obras do Mestre tivessem sido realizadas pelo poder do príncipe dos demônios. Mas agora estava plenamente convencido de que Jesus não usaria seu poder para autoengrandecimento. Finalmente estava convencido de que Jesus permitiria ser destruído pelos governantes judeus. E não suportava a humilhante ideia de ser associado a um movimento de derrota. Ele tinha testemunhado a ressurreição de Lázaro, sentira o poder que emanava de Jesus, um poder que só podia ser divino. Mas de que adiantava um poder que se recusava a ser usado? Era como ter a espada mais afiada do mundo e se recusar a desembainhá-la. Recusava-se a considerar a possibilidade de um aparente fracasso. Sua mente, treinada para a lógica terrestre e para o cálculo, não conseguia penetrar o mistério de um triunfo nascido da aparente derrota. Para ele, derrota era apenas derrota. Compreendia completamente o caráter firme de seu mestre e a perspicácia daquela mente majestosa e misericordiosa, mas sentia prazer, mesmo que parcialmente, com a sugestão de um de seus parentes de que Jesus, embora fosse um fanático bem-intencionado, provavelmente não era realmente são, que sempre parecera uma pessoa estranha e incompreendida. Era mais fácil aceitar essa ideia do que confrontar a possibilidade perturbadora de que Jesus fosse exatamente quem dizia ser, e que seu caminho, embora incompreensível, fosse o correto. Classificar Jesus como um lunático benevolente aliviava a pressão em sua consciência. E agora, como nunca antes, Judas se viu estranhamente ressentido por Jesus, nunca lhe ter atribuído uma posição de maior honra. Durante todo o tempo ele apreciara a honra de ser o tesoureiro apostólico, mas agora começou a sentir que não era apreciado, que suas habilidades não eram reconhecidas. Ele, que administrava os recursos escassos do grupo, que negociava, que mantinha as coisas funcionando, era relegado a uma posição de confiança, mas não de intimidade.
foi subitamente tomado pela indignação de que Pedro, Tiago e João tivessem sido honrados com uma estreita relação com Jesus. E naquele momento, quando estava a caminho da casa do sumo sacerdote, estava mais determinado a se vingar de Pedro, Tiago e João do que atrair Jesus. Eles, os pescadores rudes, eram os escolhidos. Ele, o homem de negócios, o intelectual, era deixado de fora do círculo interno. Mas, acima de tudo, naquele instante, um novo pensamento dominante começou a ocupar o primeiro plano de sua mente consciente. Ele havia se proposto a obter honra para si mesmo. E se isso pudesse ser alcançado simultaneamente com a vingança contra aqueles que contribuíram para a maior decepção de sua vida, melhor ainda. Ele foi tomado por uma terrível conspiração de confusão, orgulho, desespero e determinação. Portanto, deve ficar claro que não foi por dinheiro que Judas estava a caminho da casa de Caifás para planejar a traição de Jesus. O dinheiro seria apenas um símbolo, um troféu tangível de seu sucesso, a prova final de que ele, Judas, havia sido mais esperto do que todos. Ao se aproximar da casa de Caifás, Judas tomou a decisão final de abandonar Jesus e seus companheiros apóstolos. E tendo assim decidido desertar da causa do reino dos céus, estava determinado a garantir para si o máximo possível daquela honra e glória que pensara que um dia lhe pertenceriam quando se identificou pela primeira vez com Jesus e o novo evangelho do reino. Todos os apóstolos compartilharam essa ambição com Judas. Mas com o passar do tempo, aprenderam a admirar a verdade e a amar Jesus. Pelo menos mais do que Judas. Neles o amor havia suplantado a ambição. Em Judas, a ambição ferida e rejeitada transformara-se em um veneno que corrompe até a memória do amor. A casa de Caifás não era apenas uma residência, era uma fortaleza de poder. Guardas armados flanqueavam a entrada. E o ar cheirava a incenso caro e velas de cera. Judas foi recebido por seu primo, que o conduziu através de salas suntuosas até um aposento privativo, onde Caifás e um seleto grupo do sinédrio aguardavam. Suas vestes eram de linho fino, seus rostos polidos pela autoridade e pela suspeita. O traidor foi apresentado a Caifás e aos governantes judeus por seu primo, que explicou que Judas, tendo percebido seu erro ao se deixar enganar pelos ensinamentos sutis de Jesus, chegara ao ponto de desejar renunciar publicamente e formalmente à sua associação com Galileu e, ao mesmo tempo, pedir a reintegração à confiança e à comunhão de seus irmãos judeus. O discurso era formal, ensaiado, projetado para salvar as aparências e transformar uma traição vil em um ato de patriotismo esclarecido. Esse porta-voz de Judas prosseguiu explicando que Judas reconhecia que seria melhor para a paz de Israel se Jesus fosse preso, e que, como prova de seu arrependimento por ter participado de tal movimento equivocado, e como demonstração de sua sinceridade em retornar aos ensinamentos de Moisés, ele viera se oferecer ao sinédrio como alguém que pudesse intermediar com o capitão que detinha as ordens de prisão de Jesus, para que ele fosse detido discretamente, evitando assim qualquer perigo de incitar as multidões ou a necessidade de adiar sua prisão para depois da Páscoa. A palavra discretamente ecoou na sala. Eles entenderam perfeitamente. Judas lhes oferecia uma solução limpa, sem tumulto, sem risco para seu próprio poder. Quando seu primo terminou de falar, apresentou Judas, que, aproximando-se do sumo sacerdote, disse: "Cumprirei tudo o que meu primo prometeu, mas o que o Senhor está disposto a me dar por este serviço?" Judas pareceu não perceber o olhar de desprezo e até mesmo de repulsa que tomou conta do rosto do insensível e vaidoso Caifás. Seu coração estava voltado demais para a glória própria e o desejo de satisfazer a autoexaltação. Ele estava tão intoxicado pela visão de sua futura grandeza que foi cego ao desdém nos olhos daqueles homens. Eles viam nele um instrumento útil, um verme que se voltava contra seu próprio hospedeiro, e nada mais. Mas Judas, em sua arrogância, acreditava estar negociando de igual para igual. Judas recebe a promessa de uma recompensa por sua traição, o que satisfaz sua ambição egoísta. Então Caifás olhou para o traidor e disse: "Judas, vá até o capitão da guarda e combine com ele que traga seu mestre até nós esta noite ou amanhã à noite. Quando ele for entregue por você em nossas mãos, você receberá sua recompensa por este serviço." A voz de Caifás era lisa e gelada como mármore. Não havia gratidão nem calor, apenas a transação fria de um negócio. Ao ver isso, Judas saiu da presença dos principais sacerdotes e governantes e consultou o capitão da guarda do templo sobre a maneira como Jesus deveria ser preso. O capitão era um homem prático, um soldado. Suas instruções foram diretas. Judas sabia que Jesus estava ausente do acampamento e não tinha ideia de quando ele retornaria naquela noite. Por isso, combinaram entre si que prenderiam Jesus na noite seguinte, quinta-feira, depois que o povo de Jerusalém e todos os peregrinos visitantes tivessem se recolhido para dormir. O local seria o Getsêmani,
onde Jesus costumava ir para orar. Era isolado, perfeito para uma prisão sem testemunhas. Finalmente, os principais sacerdotes e anciãos puderam respirar aliviados por algumas horas. Não precisariam prender Jesus em público, e a garantia de que Judas, um aliado traidor, escaparia de sua jurisdição como tantas vezes fizera no passado. O problema estava sendo resolvido. Um peso saiu de seus ombros, e eles trocararam olhares de satisfação contida. O sonhador perigoso seria eliminado, e a ordem preservada. Judas retornou aos seus companheiros no acampamento embriagado por pensamentos de grandeza e glória, como não sentia há muitos dias. Ele havia se alistado com Jesus na esperança de um dia se tornar um grande homem no novo reino. Finalmente, percebeu que não haveria um novo reino como o que havia antecipado. Mas regozijou-se por ser tão sagaz a ponto de trocar sua decepção por não alcançar a glória em um novo reino esperado pela realização imediata de honra e recompensa na velha ordem, que agora acreditava que sobreviveria e que tinha certeza que destruiria Jesus e tudo o que ele representava. Em sua última motivação de intenção consciente, a traição de Judas a Jesus foi o ato covarde de um desertor egoísta cujo único pensamento era sua própria segurança e glorificação, não importando quais fossem as consequências de sua conduta para seu mestre e para seus antigos companheiros. Ele caminhava de volta para o acampamento como um homem que acreditava ter enganado o destino, sem perceber que era o principal enganado em seu próprio jogo. Mas sempre foi assim. Judas há muito tempo se envolvia nessa consciência deliberada, persistente, egoísta e vingativa de construir progressivamente em sua mente e alimentar em seu coração esses desejos odiosos e malignos de vingança e deslealdade. Jesus amava e confiava em Judas, assim como amava e confiava nos outros apóstolos. Mas Judas não conseguiu desenvolver uma confiança leal e experimentar um amor sincero em troca. O amor de Jesus era como a luz do sol, que brilha igualmente sobre a rocha estéril e o solo fértil. Judas era a rocha estéril incapaz de absorver a luz e transformá-la em vida. E quão perigosa a ambição pode se tornar quando está totalmente ligada ao egoísmo e supremamente motivada por uma vingança sombria e há muito reprimida. Quão devastadora é a decepção na vida daqueles tolos que, ao fixarem o olhar nos encantos sombrios e evanescentes do tempo, ficam cegos para as conquistas mais elevadas e reais das realizações eternas dos mundos eternos, dos valores divinos e das verdadeiras realidades espirituais. Judas ansiava por honra mundana em sua mente e passou a amar esse desejo de todo o coração. Os outros apóstolos também almejavam essa mesma honra mundana em suas mentes, mas em seus corações amavam Jesus e faziam o possível para aprender a amar as verdades que ele lhes ensinava. Essa diferença fundamental, quase imperceptível no dia a dia, era o abismo que separava Judas do resto. A trama é descoberta e a tristeza persiste. Enquanto Judas se deleitava com seus planos, outros olhos vigilantes observavam. Davi Zebedeu, por meio de seus agentes secretos em Jerusalém, estava plenamente a par do andamento do plano para prender e matar Jesus. Ele sabia tudo sobre a participação de Judas nessa trama, mas nunca revelou esse conhecimento aos outros apóstolos, nem a nenhum dos discípulos. Era um fardo pesado carregar sozinho. Pouco depois do almoço, ele chamou Jesus à parte e, ousadamente, perguntou-lhe se ele sabia menos, mas não prosseguiu com a pergunta. O mestre, erguendo a mão, o interrompeu, dizendo: Sim, Davi, eu sei de tudo e sei que você sabe. Mas veja que não conte a ninguém. Apenas não duvide em seu coração que a vontade de Deus prevalecerá no final. A calma de Jesus era sobrenatural. Ele não apenas sabia da trama, ele a aceitava. Jesus, em sua onisciência divina limitada pela humanidade, sabia que Judas Iscariotes havia decidido entregá-lo naquela noite nas mãos de seus inimigos. Ele tinha plena consciência de que essa traição era obra de Judas, mas que também agredia a Lúcifer, Satanás e Caligastia, o príncipe das trevas. A traição não era apenas um drama humano, era o ponto focal de uma batalha cósmica entre a luz e as trevas. Jesus agora sabia que nada poderia ser feito para impedir Judas de se tornar um traidor. Ele começou com 12 e agora tinha 11. Escolheu 6 desses apóstolos. E embora Judas estivesse entre os indicados por seus primeiros apóstolos escolhidos, ainda assim o mestre o aceitou e, até aquele momento, fizera tudo o que era possível para santificá-lo e salvá-lo, assim como trabalhara pela paz e salvação dos outros. A dor no coração de Jesus não era apenas pela traição iminente, mas pela alma perdida de Judas, para quem ele havia se esforçado tanto em vão. A noite da última ceia chegou, carregada de um significado profético e de uma tristeza palpável. O cenário na sala superior da casa de Marcos era íntimo, mas a atmosfera era tensa. Esta ceia, com seus episódios ternos e gestos de ternura,
Foi o último apelo de Jesus ao desertor Judas, mas foi em vão. O Mestre lavou os pés de seus apóstolos, um ato de humildade chocante que abalou todos eles. A advertência, mesmo quando feita com a maior delicadeza e transmitida com o espírito mais bondoso, geralmente apenas intensifica o ódio e alimenta a determinação maligna de levar adiante os próprios projetos egoístas. Quando o amor já está realmente morto, e o amor no coração de Judas havia morrido sufocado pelo orgulho ferido e pela ambição frustrada. Em última ceia, Jesus exige respeito de Judas. Judas permanece determinado. Eles esperavam que o Mestre chegasse a qualquer momento, mas estavam em dúvida se deveriam se sentar ou aguardar sua chegada e depender que ele lhes designasse os lugares. Enquanto hesitavam, Judas dirigiu-se ao assento de honra, à esquerda do anfitrião, e indicou que ali pretendia se sentar como o convidado privilegiado. Esse ato de Judas imediatamente provocou uma acalorada discussão entre os outros apóstolos. Era um ato de presunção gritante, uma afirmação de seu direito a uma posição que Jesus nunca lhe conferira publicamente. Foi necessário que Jesus interviesse, restaurando a ordem com uma palavra, mas o incidente deixou uma cicatriz no ar. Quando o Mestre se ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos, todos os 12 se levantaram como um só homem aos seus pés. Até mesmo o traidor Judas esqueceu por um momento sua infâmia, a ponto de se levantar com seus companheiros. Apóstolos nesta expressão de surpresa, respeito e total espanto. A imagem do seu senhor e mestre realizando a tarefa de um escravo foi tão chocante que penetrou até mesmo a couraça de seu coração endurecido. O apelo dramático desta cena incomum tocou inicialmente o coração até mesmo de Judas Iscariotes, mas quando seu intelecto vaidoso julgou o espetáculo, ele concluiu que este gesto de humildade era apenas mais um episódio que provava conclusivamente que Jesus nunca seria o libertador de Israel, e que ele não havia cometido nenhum erro na decisão de abandonar a causa do Mestre. Ele viu fraqueza onde havia força infinita, viu loucura onde havia sabedoria divina. Siga-nos para o último decisivo capítulo 3. Até a próxima.